Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira hoje, nossa última reflexão da semana. Tudo passa muito depressa, nossa semana também passou depressa demais. Por conta disso, não podemos perder muito tempo, estamos aqui aproveitando os ensinos. Os companheiros já estão conosco, Tânia, Rosângela, já compareceram, já se mostraram presentes, Regiane, e a gente agradece muito essa companhia, né? Porque ela nos faz falta, nos alimenta a alma, é aquilo que André Luiz disse, né? Amor, alimento das almas, e nós com certeza precisamos desse alimento. Então agradecemos Cláudia, Célia, a Regiane, a Tânia, a Rosângela, que já estão conosco, a Sandra, a Ana Clara, muito obrigada, boa noite a todos. E vamos fazer a nossa prece. Dilza também chegando, Terezinha, vamos fazer a nossa prece juntos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, iluminando as nossas consciências, Pai, pacificando os nossos corações, fortalecendo assim em nós a esperança e a fé. Que a sua luz, a sua misericórdia, as suas bênçãos descendo sobre nós, possam nutrir nossas almas do que necessitamos para uma qualidade melhor do nosso viver. E que possamos, através das reflexões, adquirirmos conhecimentos que nos permitam fazermos escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Um caminhar mais leve, mais sereno, mais confiante. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Então, Laura, boa noite, Márcia, boa noite, Rosa, Brígida, boa noite a todos. Vamos às nossas reflexões, porque nós temos, então, nós estamos no capítulo 21 da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E esse capítulo 21 tem como título a lição da vigilância. Então Jesus estava falando do cuidado que as pessoas têm que ter com a vida, com aqueles que os cercam, e sabedores de que nem sempre a gente tem o domínio de tudo nas mãos. E ele falava nesse momento a respeito dos acontecimentos futuros que ele deveria passar. Inclusive sobre os maus tratos que ele sofreria à crucificação. E eu então, muitas pessoas dizem, mas por que Jesus então, se ele sabia, por que ele se permitiu a esse sacrifício todo, a maldade humana? E nós, como dissemos, é porque ele tinha que comprovar aquilo que estava escrito nas escrituras antigas, para que as pessoas então pudessem entender que sim, era ele realmente a pessoa importante que eles aguardavam, o Messias esperado. E eu comentei com vocês de um salmo, ainda falei que algumas traduções bíblicas ele leva o número 22, em outras ele número 23, junto com o salmo a respeito do o Senhor é o meu pastor, ele é o que antecede este salmo. E é o salmo do sofrimento e vitória do Messias. Veja, é um salmo do Antigo Testamento, né? E esses salmos todos atribuídos a Davi, esses salmos todos, eles eram visões, sonhos, relatos, premonições. Muitos profetas de época, muitos inspirados de época traziam revelações. E este Salmo 22 é exatamente uma revelação daquilo que iria acontecer com Jesus, com o Messias. Então vem lá, 600 anos antes dele, algo dizendo como seria. E se não ocorresse exatamente como eles sabiam que seria, eles não o teriam como o enviado. Só para a nossa curiosidade, não vamos ler o salmo inteiro, é o salmo 22, o salmo que fala do sofrimento e vitória do Messias. Veja que é interessante que o salmo já falava de sofrimento e vitória do Messias que viria e que veio muitos séculos depois disso que estava aqui escrito. Então é algo assim bem premonitório, né? O fato narrado aconteceria muito tempo depois. Nós vamos ler apenas para que vocês observem
do versículo 7 ao versículo 17. Isso para nós já vai ser, perdão, versículo 19. Porque aí nós vamos ver como estava narrado e o que Jesus disse a Pedro nesta passagem. Então ele fala, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E muitas pessoas ainda falam que ele disse isso na cruz. Ou no momento em que ele conversava com Deus sozinho no horto. Vejam que estava já no Salmo. Então Jesus não estava reclamando, ele estava naquele momento clamando e usando as palavras de um salmo. O salmo era uma oração cantada para conversar com Deus. Ele estava usando isto. E aí nós vemos do versículo 7 em diante, diz assim, todos que me veem zombam de mim. Porque ele falou que iriam zombar dele. Ele está dizendo a Pedro, e depois nós vimos que fizeram isso mesmo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Lembram que cuspiram no rosto dele e tudo? Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Dizendo, olha, você não acredita em Deus, você não acredita no Senhor? Então, dê um jeito para ele te tirar dessa enrascada. Essa é a palavra que eles estavam trazendo para ele, com ar de gozação, de chacota para com ele. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem as bocas como faz o leão que despedaça e ruge. E essas representações, até essas figuras de animais, representavam os exércitos, né? aqueles animais que eram carregados em estandartes, representando como bandeiras que identificavam a nação de cada um. Tanto que a gente ouve uma expressão assim, o leão de Judá. É um símbolo, o leão de Judá. E ele fala a respeito desse leão, como o leão que despedaça e ruge. Derramei-me com água e todos os meus ossos Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Com esta fala de Jesus, houve até um filme chamado O Manto Sagrado, que era a representação deste momento, de jogar sorte, dados, sobre o manto de Jesus. Então vocês veem que é uma narrativa lá no Salmo de Davi, e que dizia o que aconteceria com o Messias, com o enviado. Então, se isso não acontecesse de fato, as pessoas não iriam fazer a ligação e não iriam dar crédito e não dariam a ele verdadeiramente o título de Messias. Era uma situação, e por isso ele fala a Pedro naquele instante em que nós paramos nossas reflexões, mas vocês viram que tudo o que aconteceu com ele já estava escrito e cumpriu-se exatamente dessa forma. Ele continuava então nessa conversa com Pedro, quando ele diz, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou, dizendo que Deus estaria com ele, amparando-o, assistindo nas suas necessidades. Ele confiava nessa ajuda, nessa força divina que haveria de envolvê-lo. Então, hoje, continuamos a partir daqui, a nossa leitura e reflexão, o pensar dos ensinos que estão nesse livro. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Porque foi assim que deram a ele o título de Rei dos Reis.
deram a ele o título de Messias. A vitória só veio com essa morte terrível que ele teve, porque ela estava já dando os sinais daquilo que havia sido dito. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então, tudo que ele passou tinha a razão de servir de lição para todos nós. Vamos só dizer uma boa noite ao pessoal que a gente não disse: Rosa, Laura, Cidinha, Jane, Isabel, Ivone, Meire, Mara. Muito obrigada e muito boa noite, muito obrigada pela companhia e muito boa noite a todos nós. Tá chovendo muito, a Mara está dizendo que está chovendo muito. Estamos vendo aqui. Bem, então, nós continuando a reflexão, Jesus fala tudo isso e se cala. Pedro, naquele instante, também está quieto. O mestre calou-se. A surpresa indefinível dos discípulos, porque eles foram lembrados de algo que já conheciam, sem compreender as amplitudes das advertências divinas, sem compreender as lições verdadeiras que Jesus estava trazendo. Não compreendiam. Então Pedro diz a Jesus: Mestre, convém não exagerar, diz as vossas palavras. Ele achou que Jesus foi dramático demais, que Jesus estava pintando um quadro que não iria acontecer. Então ele está dizendo: olha, convém que não exagere tanto assim, né? Menos um pouco, porque isso está incomodando. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Com a sua bondade, com a sua capacidade, com a sua hombridade, vai ter que sofrer tudo isso? Nós não podemos acreditar nisso. Onde estaria Deus com a justiça dos céus? É aquele questionamento que nós fazemos quando vemos algo acontecer. Onde está Deus? Onde estava Deus que não viu isso? Onde estava Deus que não tomou providência? Pedro fez a mesma coisa diante de algo que o amigo deveria passar de doloroso. Ele diz: onde estaria Deus com a justiça dos céus? Ele era um homem bom, não merecia ser tratado assim. Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Que o Pai não é tão justo. Deus não é tão justo porque se deixa um homem bom sofrer desse jeito. E nós temos essas falas quando vemos criaturas boas passando dificuldades e outras tão maldosas na face da terra. E a gente, poxa vida, e esse aí tudo dá certo para ele, esse aí nada acontece, aquele um era tão bom. Nós não sabemos a história de cada um enquanto espírito. Nós estamos vendo uma experiência terrena. Então não conseguimos avaliar e às vezes até duvidamos por conta disso da justiça divina. Deus não é bom, Deus não é justo, porque se fosse não aconteceria assim. Muitos ficam descrentes de Deus por conta disso. Então aqui Pedro fez as mesmas reflexões que qualquer um de nós faria. E Jesus, nesse momento, Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Você que é meu amigo, está querendo que eu fraqueje, como todos os adversários do Evangelho querem que eu fraqueje, querem me tentar para que eu também entre nessa de não acreditar em Deus? Jesus fala a Pedro, e fala sério: será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações divinas? Poxa, Pedro, você está comigo, você está me vendo, ouvindo dia e noite, será que você ainda não entendeu? Você está dando mais atenção à maneira de falar, de pensar dos homens do que aquilo que eu estou dizendo? Aparta-te de mim, porque neste instante falas pelo espírito do mal. Lembra a lição de ontem? A questão das más palavras? Está aqui. Naquele momento, aquelas palavras de Pedro eram insufladas por espíritos inferiores, eram más palavras para fazer Jesus fraquejar na prova mais difícil que ele teria que passar. Pedro emocionou-se até as lágrimas. E Jesus continuou: se alguém
quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. E é interessante porque muitas vezes nós já vimos essa fala de Jesus, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, atrás de mim, me seguindo, me acompanhando, porque à frente dele nenhum de nós poderia estar, pelo seu nível espiritual, seu nível evolutivo, estamos todos muito, muito atrás. Então, mas se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Esse renuncie a si mesmo foi tomado muito tempo como abandonar a vida familiar, a vida material, abrir mão de todas as coisas, do trabalho, dos estudos, e se enfurnar de alguma forma num contexto religioso apenas para um ato de adoração ou de meditação, como pretendendo seguir o Cristo assim. Percebam que isso aí ele falou nesse momento que ele está dizendo a Pedro, que você está dando ouvido às coisas humanas, você está acostumado com isso, por isso ele diz, renuncia a si mesmo, renuncia ao seu ponto de vista sobre Deus e sobre a minha tarefa. Se você quiser vir após mim, você não pode vir com os seus pensamentos pequenos, mundanos e com as suas crenças, juízos de valores estabelecidos em cima, juízos de valores estabelecidos em cima das próprias crenças. E se você tem que abrir mão disso, de tudo isso, tome a sua cruz, quer dizer, a sua tarefa, o seu trabalho. Isso não é para deixar de lado. É deixar de lado os conceitos antigos. É deixar de lado aquilo que para nós era alicerce para outros pensamentos. Então, o homem velho, ele está dizendo, deixe esse homem velho, que já aprendeu tudo isso, e siga-me agora com nova disposição. Aberto para novos ensinos, siga-me agora. Tome a sua cruz, quer dizer, continue com as suas tarefas, você tem um compromisso no mundo, tem uma programação reencarnatória e siga os meus passos. Abrace as suas tarefas e siga os meus passos. A indicação, o movimento, a direção que nós precisamos seguir. Então, é muito rico nesse sentido, porque tomamos isso muitas vezes de forma errada, entendendo que Jesus pedia que abandonasse tudo do mundo, renuncie a si mesmo, esqueça quem você é, tenha amnésia total, nem era parcial. Não é nada disso. Jesus quer mais um homem mais consciente, talvez a amnésia, a parcial a gente tem enquanto está por aqui com esses pensamentos mundanos. Mas Jesus quer um homem consciente, livre de antigos conceitos, livre de raciocínios tão apequenados, para poder abraçar coisas maiores. No dia seguinte, após essa conversação toda, a pequena comunidade se punha a caminho, impressionada com as revelações da véspera. Eles estavam todos ainda remoendo aqueles ensinos da noite anterior. Iam caminhar, cada um dentro do seu mundo, reavaliando aqueles ensinos que Jesus então tinha passado. E qual era o comportamento de Pedro, para quem Jesus falou mais diretamente? Foi aquele que ousou dizer para ele, né, que ele estava exagerando nas falas e que, se fosse verdade, Deus não seria justo. Pedro seguia humilde e cabisbaixo. Ele levou aquela chamada de Jesus, uma chamada de atenção. Então ele seguia humilde e cabisbaixo junto com todos. Não conseguia compreender porque Jesus fora tão severo para com ele. Ele não tinha percebido, porque Pedro falou de acordo com como ele pensava até aquele momento. E esse pensamento, essa forma de pensar, para aquela vivência, para aquele momento, aquele povo, era correta. Então ele achava que ele estava certo em pensar daquele jeito, por isso que ele não entendia por que Jesus ficou tão bravo, se é isso que nós aprendemos, se é isso que nós sabemos. Ponderara melhor suas expressões irrefletidas. Ele foi pensando pelo caminho, foi pensando no que ele falou para Jesus. Reconhecia agora que o mestre o perdoara.
pela ousadia, pela infantilidade, por esse jeito de ser. O mestre perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Jesus olhava para Pedro com compaixão, com amorosidade, com sinceridade. Então Pedro percebeu que Jesus não ficou ofendido com as suas palavras. E aquilo que Jesus falou também não deveria ofendê-lo, mas devia iluminar o seu pensamento para que o seu caminho fosse melhor. Assim, continua então a reflexão da obra. Reconhecia que o mestre o perdoara, pois observava sincero o sorriso e o olhar compassivo que envolvia numa grande alegria. Mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Porque Jesus disse, quando ele disse, onde estava Deus da justiça? O senhor está exagerando e Deus não é justo. E Jesus disse a ele, Pedro, retira essas palavras. E ele quer saber, mas era justo, era isso mesmo. Se Deus fosse tão bom, ele não ia te permitir sofrer. E Jesus iria sofrer. Então, por que o Senhor me manda retirar isso? Alguns momentos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Porque Pedro, lembra-se quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? Quem diz os homens que eu sou? E eles, um é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E disse, olha, Elias já veio e vocês nem perceberam, referindo-se a João Batista. E Pedro é o único que não liga Jesus a uma outra criatura que já esteve encarnada naquela raça, como um profeta, como alguém de destaque. Pedro é inspirado naquele momento e diz a Jesus, tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus. E Jesus então diz a ele, não foi a terra que te confirmou isso, mas foram os céus que te permitiram ter esse conhecimento. Não foi a questão da terra, não são os conhecimentos terrenos que permitiram a Pedro saber isso. Naquele momento, algo divino se fez na mente daquele seu discípulo e fez com que ele dissesse quem verdadeiramente ele era, o Filho de Deus vivo. E aí todos, quer dizer, Pedro se sentiu, imagine, eu falei, Jesus achou que eu era o único certo, por isso que ele disse, mas alguns momentos atrás, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Porque foi Deus quem te revelou quem eu sou. E por que motivo, logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz, porque diz, afasta de mim, você está trazendo uma palavra, você está trazendo algo que prejudica como um inimigo da luz. Poxa, então uma hora eu posso ser aquele que Deus ilumina, outra hora eu posso ser usado pelos inimigos da luz? Esse é um recado importante. Às vezes, no campo mediúnico, fazendo um parênteses na nossa obra Boa Nova, mas no campo da mediunidade, os médiums podem, um determinado médium tem lá uma comunicação muito bonita, espíritos muito bons que vêm, trazem orientações, uma inspiração fantástica, e ele então fica ali uma beleza e acaba se achando, né? Como Pedro se achou. E de repente ele está médium, ele é ponte, conforme a frequência vibratória, porque Pedro entrou numa frequência de isso não é possível, isso não é justo, descrendo de Deus, as hordas inferiores insuflaram pensamentos. Então, para o médium, se ele não tiver sempre o cuidado da oração, da assiduidade na sua tarefa, da responsabilidade, se ele não tiver o cuidado, orar e vigiar a si mesmo, não a vida alheia, mas a sua própria vida, a sua própria conduta, o seu próprio jeito de ser, ele está sujeito. Ora, estando bem, com uma proposta boa, ser um enviado, um emissário de uma mensagem digna, ética, moralizada, construtora e positiva.
Mas ora, estando envolvido em outros pensamentos tão materiais, tão densos, tão complicados da vida, ele estará sujeito a ser instrumento que vai levar uma mensagem negativa, difícil, mentirosa, complicada. É médium. O cuidado é esse. Olha, porque o médium não pode se descuidar de si, primeiramente. É uma mania que médium tem de querer cuidar da vida dos espíritos encarnados e desencarnados, dando solução para todo mundo. Quando a ferramenta é para ser aplicada primeiramente na vida dele. É ele que tem que usar essas ferramentas para cuidar da própria vida. Melhorando a sua vida, melhorando seu jeito de ser, ele se tornará cada vez mais digno de receber bons pensamentos, boas vibrações e transmitir às outras criaturas. Mas a primeira obrigatoriedade é cuidar de si. E às vezes, por alguma coisa que deu certo ou que alguém elogiou, acaba achando que está com o poder de fazer tudo isso. E não é. Nós estamos vendo acontecer com Pedro, há pouco tempo antes, um elogio de Jesus, mostrando que ele era um instrumento dos céus para aquela revelação, e poucas horas depois, por conta da emoção que o envolveu diante do quadro que Jesus descrevia do que seria o seu final, ele então baixa sua vibração, se torna um instrumento dos inimigos da luz, fazendo ali o alarido entre as criaturas. Orai e vigiai é sempre a nossa tarefa. Nossa, para nós mesmos. Simão, então, está ali sem entender, porque ele não tinha entendido essa mecânica das frequências vibratórias e conexões que nós estamos fazendo com os que estão sintonizados nas mesmas faixas. Simão, diz Jesus, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. É esta a tônica do capítulo, a lição da vigilância, que é o vigiar o próprio pensamento, vigiar a própria palavra, vigiar as próprias atitudes. É disso que Jesus falava e Pedro até ali não tinha entendido. E ele mostrou, sabe, quando tem aquela passagem do homem que procura Jesus, querendo a cura do filho que é lunático, ora cai no fogo, ora cai na água. Pedro tinha caído, ora no fogo, ora na água. Quer dizer, dois estados tão antagônicos entre si, distantes entre si. Mas nós podemos cair de um lado ou de outro. Então nós não temos garantia de permanecer sempre na mesma linha, porque para permanecer sempre na mesma linha, vem aquele recadinho de Jesus que nós acabamos de ver. Aquele que quiser vir após mim, ele dizia, abdique de si mesmo, né? Ele dizia, sacrifica a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse era o recado de Jesus. Não é fácil, mas é um alerta. Então ele diz, Pedro, você ainda não compreendeu toda a extensão da necessidade da vigilância. Para manter o padrão, é preciso lutar para não sair do ponto de equilíbrio, senão nós caímos para um lado ou para outro. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Mais uma vez reforçando que tudo que nós aprendemos é iluminação interior. Às vezes a gente acha que tem algo para ensinar ou iluminar o caminho do outro. Não dá. Nossa luzinha ainda é muito pequena. Nós estamos num trabalho de iluminação interior. Num momento de reflexão como este, ninguém aqui é professor de coisa nenhuma. Todos nós somos discípulos da mensagem de Jesus, tentando sim colocar isso no interior de nossas almas, nos auto-iluminando pelo conhecimento e pela prática daquilo que o conhecimento nos traz. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. E não é vigiar, amanhã eu tenho trabalho mediúnico, ou hoje eu tenho trabalho mediúnico, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, e fica tomando guarda o tempo inteiro
para não escorregar. Mas não é só no dia. Ou alguém liga a chavinha, estou médium hoje não estou médium. Blackout, bom, acabou. Não temos chavinha para ligar e desligar as conexões, os campos vibratórios, tão fácil assim. Não temos esse domínio de nós mesmos para fazer isso com consciência, de jeito nenhum. A nossa questão aqui de vigia o teu espírito ao longo do caminho, é todo dia, toda hora, em todo momento, diante dessa ou daquela situação. Porque somos nós que vamos dar a cor, aquilo que estamos vivendo. Somos nós que vamos pintar aquilo que estamos vivendo. Vocês ouviram o tamanho do raio que caiu aqui, né? Deu um estrondo. Vamos aproveitar enquanto temos luz, que ainda não é nossa, não é luz própria. Então nós precisamos aproveitar antes que esta luz pereça. Os inimigos da luz venham e cortem a nossa possibilidade. E aí tenhamos até que parar com a nossa. Pode fechar. Pode fechar. É porque vamos fechar, porque senão ainda faz mais barulho e mais raio aqui. Bom, então no mundo, dizia Jesus a Simão Pedro, também basta, gente, parece a lição de ontem, da má palavra. Olha só, também no mundo, também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Vamos repetir? No mundo, basta uma palavra fútil e olha, corre a rede social. E vamos ver quantas. Basta uma para nos comprometermos. Basta uma consideração menos digna, uma palavra de escárnio, uma palavra maldosa, um palavrão, uma calúnia. Ontem foi falado na página de ontem, a calúnia, a maledicência, o julgamento que nós fazemos apenas por algo que vimos ou alguém disse que, e de repente estamos nós lá dando corda na história. A Mara está nos dizendo que São José está um dilúvio, então cuidado com quem tem que andar aí pela Dutra, porque a situação está perigosa. Mas a gente vê, basta isso, uma palavra, uma consideração menos digna, uma palavra fútil. Olha o quanto a futilidade que é uma perda de tempo e é uma insensatez, uma criancice de nossa parte, nos prejudica. Basta uma para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento. Então vamos lá, alma do homem. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que alma é o espírito encarnado. Quando desencarnado, a expressão é espírito. Quando encarnado, alma. Então, quando aqui está se dizendo, basta isso para que a alma do homem, ou seja, o homem encarnado, seja conduzida ao estacionamento. É aquilo que também no Livro dos Espíritos nós temos visto o registro. Os espíritos não retrogradam, mas podem estacionar. A lei é de evolução, mas depende da vontade de cada um. Então os espíritos não voltam, o que já foi aprendido já foi, mas ele pode empacar no meio do caminho. E basta uma palavra fútil, basta uma reflexão, uma consideração menos digna, naquele momento estacionamos, paramos. Na trajetória evolutiva, não podemos dar mais um passo, não temos mais crédito, não temos mais jeito. Então é hora de olhar, retificar para poder seguir. Ou então aqueles que permanecerem, vai ali Jesus dizendo, ele será conduzido ao estacionamento e ao desespero das trevas, trevas da ignorância. Ele se bate na ignorância, não consegue ter visão. Mas por conta do quê? Diz Jesus ali, da sua própria imprevidência. Então não culpemos Deus, somos nós. Somos nós que estamos agindo assim. Nesse terreno, diz Jesus a Pedro, o discípulo do Evangelho
terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra. Olha o trabalho para poder sair, para poder seguir o Evangelho de Jesus, quando ele diz, renuncia a si mesmo para poder me seguir. É difícil resistir às tentações dos entes mais amados, porque são os nossos amigos, são os nossos parentes, nossos queridos, que mandam aquela piadinha e a gente tomba ali no caminho, que manda uma crítica, que faz alguma coisa e nós embarcamos na ideia. São os nossos entes mais queridos. É difícil resistir à tentação. Nos convidam para isso ou aquilo e a gente diz, mas isso não é muito legal, não vai prestar. Mas a gente vai, mas é o meu amigo, meu ente querido, e a gente acaba participando. Então, é muito difícil resistir aos nossos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Estão muito presos, alguns deles, à vida tão material, que não conseguem compreender que o outro possa ter uma opção de pensar diferente, de falar diferente, de agir diferente. Não conseguem entender. A visão daquele outro lhes falta porque o nível vibratório em que se encontram de conhecimento não lhes permite, como Pedro não conseguia entender a mensagem do Cristo. Não conseguem e dificultam a caminhada. Então, esse capítulo se encerra com Simão Pedro calado e meditando sobre tudo isso que Jesus disse. E vale a pena a cada um de nós meditarmos muito sobre tudo isso que Jesus diz no final desse capítulo, sobre a necessidade da vigilância para ganharmos, fazermos jus a essa experiência reencarnatória que estamos tendo, saindo daqui com algo apresentável pela nossa luta, pelo nosso desejo de melhoria. E vamos iniciar o capítulo 22, que tem como título A Mulher e a Ressurreição. Um capítulo interessante, porque lembrando que Jesus apareceu primeiro a Maria de Madalena, que era considerada a pecadora, além de tudo mulher, numa sociedade machista, onde ela simplesmente não era bem vista. O Gil está colocando aqui, as drogas, quem nos leva com vida, são amigos e os mais próximos, e é verdade. E as pessoas embarcam. Dizer não, mas eu vou dizer não para o meu amigo, eu vou dizer não. Um amigo meu se envolveu com drogas, ele já desencarnou há muito tempo. E consequentemente, drogas injetáveis, acabou adquirindo AIDS e não teve, na época, não tinha tanta ajuda como agora, né? Mas o que mais o consumia não era a doença que ele acabou adquirindo por conta disso. O que mais o atormentava e o consumia, e muitas vezes ele chorava por causa disso, embora ele tentando retificar da melhor forma possível a trajetória no final dos seus dias, o que mais o consumia era o fato de que foi ele que apresentou as drogas para um irmão caçula. E este irmão desencarnou numa overdose, ainda muito jovem. Então, o que mais pesava para ele não era ter agredido a si mesmo nesse ponto. O que mais pesava era ter levado o seu irmão. E o irmão, com certeza, fez isso. É meu irmão, ele não vai fazer nada de mal, não vai me apresentar nada de mal. E como é que eu vou dizer não para o meu irmão? E eu vi isso acontecer. Participei dessa história, vi isso acontecer, e ela acontece todo dia. Então, a vigilância que Jesus nos chama, a lição da vigilância, é essa capacidade de observarmos tudo e sermos, sim, fortes o suficiente e autossuficiente nas nossas escolhas para dizer não. Sim, quando quiser dizer sim, e não,
quando não convier, não lhe agrada? Não, agradeço muito, mas não. Porque se fraquejarmos, nós podemos escorregar muito feio, né? Mas vamos então ao capítulo 22 e que esse nosso amigo e seu irmão estejam bem. São muitos anos desencarnados, que eles possam ter recebido toda a ajuda necessária para o seu reequilíbrio e futuras reencarnações. A mulher e a ressurreição. As águas do Tiberíades, porque eles estavam, lembra, eles saíram e estavam na estrada. Aí pegaram o barco e atravessaram o Tiberíades, chegaram em Tiberíades, atravessaram o lago, chegaram em Tiberíades, que era uma região de praia, uma região pesqueira. As águas dos Tiberíades se aquietavam daquela praia. Simão, conduzindo o Senhor em sua barca, atingiu a praia. E ele trazia emoções contraditórias dentro de si, por tudo que ele tinha ouvido, por tudo que Jesus tinha falado e tinha recomendado. E o seu silêncio era profundo. Jesus, observando aquela alma, desnudando, né, com seu olhar aquela alma, ele adivinhando os pensamentos que Pedro estava ali conjeturando, os pensamentos mais recônditos de Pedro, ele se dirige a Pedro dizendo: que tens tu, Simão? Nós estamos falando Simão e Pedro porque o nome era Simão Pedro, lembram-se? Né? Era Simão, que torna-se Pedro. Que tens tu, Simão? Queria que o próprio Pedro falasse do que é que o estava atormentando, o que estava pesando a sua consciência. Surpreendido pelas palavras do Senhor, deu a perceber os seus receios e apreensões. Como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga para penetrar os umbrais da ideia nova. O que Pedro estava passando, muito de nós já passou na vida. Nós estamos vindo por um caminho, um aprendizado, alguns valores, seguindo a nossa vida por esses valores, ajuizando tudo o que acontece por meio desses valores. No quesito religião, muitos de nós, a grande maioria, vem de outras tradições que não o espiritismo. E dessas tradições nós trouxemos os seus pilares, os seus dogmas, trouxemos a doutrina e tínhamos os costumes. Então, abrir mão daquele modo de pensar, daquele modo de ver a vida, daquela forma de se conduzir para abraçar outras informações, deixar a nossa lei antiga, deixar aquilo que regeu a nossa vida por tanto tempo, para penetrar os umbrais da ideia nova, porque era o portal, era o chegar daquela ideia nova, era muita vanguarda para a época, que levava a um caminho largo de luz e esperança. Mas era difícil, então Pedro dizia da sua apreensão, do seu receio de que estava encontrando dificuldade em tudo que ele acreditava para esquecer totalmente. E é difícil, nós não esquecemos totalmente. Claro que não, porque fez parte da nossa vida, fez parte do nosso modo de pensar. Não esquecemos totalmente. Pedro estava ali preocupado. Então ele diz a Jesus naquele momento: Mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que se perverteu a sua existência. Voltava ele a Madalena, porque ele, lembra-se, Madalena tinha ido à casa de Pedro, tinha conversado com Jesus na casa de Pedro, mas Pedro não tinha olhado com bons olhos para ela. Lembram-se do olhar frio que ele bateu em cima de Madalena por estar na sua casa? Então, ele ainda não tinha digerido aquela conversa de Jesus com Madalena, e Madalena desejosa de segui-los, de acompanhá-los e financiando, sim, as viagens deles para que eles pudessem ter o mínimo necessário. Então, ele diz assim: mas a lei não manda, a lei que nos rege, que era a lei do judaísmo, a lei manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. O perverter a existência é porque havia uma programação para a mulher dentro desse contexto religioso e desses costumes éticos.
Ela devia ser obediente ao marido, ao pai, ao irmão mais velho. Ela teria sempre um homem à sua frente determinando o que ela deveria fazer ou não. Ela não tinha liberdade para ir e vir, dependeria sempre do consentimento deles, da companhia deles. E Madalena extrapolou, porque ela tomou decisões sozinhas, ela pôs o pé na estrada sozinha. Então, não era só aquilo que falam de uma questão de envolvimento em prostituição, não é isso não. É por ser uma mulher liberal, que ela era, e que Pedro diz assim, ela perverteu a sua existência, não é essa a existência feminina. Ela saiu fora dos trilhos de uma existência feminina. Então a lei mandava que lapidasse, atirasse pedra até que a pessoa morresse. Apedradas, apedrejada. Quase sempre Jesus responde observando os discípulos que estavam ali e observando até os escrúpulos de Pedro, que estava fazendo sutilmente mais uma advertência a Jesus por conta da permissão da companhia de Madalena. Então Jesus diz a ele, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhes destrói a vida. Vejam que interessante, era uma sociedade machista, Jesus era um homem que pela lei ele cuidava da mãe, por isso Maria está sempre próxima dele, por ser viúva, ele sendo o filho mais velho, era ele mesmo quem deveria cuidá-la, e ela deveria segui-lo sempre, por isso ela estava sempre por perto. No entanto, ele fala, porque nem todos os homens eram como Jesus, talvez nenhum ali fosse como Jesus, mas ele diz assim, a mulher não se perverte a si mesma. São os homens que lhe destroem a vida. Quer dizer, qual foi a causa de Madalena sair do núcleo familiar? Para quem assistiu a série, Madalena viu até a obrigatoriedade ao casamento com alguém que ela jamais conheceu e que era um homem terrível. Ela não foi feliz com ele. Ele era um carrasco. Então, foi ele que obrigou que ela saísse para o mundo, fugisse do reduto doméstico. Por isso Jesus está dizendo, quase sempre, né? É o homem que lhes destrói a vida. Que de alguma forma, aquele que deveria cuidar, orientar, zelar, proteger, amar, ele age de forma indevida e esta criatura, para fugir de tudo isso, acaba tomando um caminho que não seria aquele, no caso, indicado, né? Indicado para a mulher seguir. O Gil pergunta, por que sempre trataram e olharam a mulher em segundo plano? E Gil, essa história é comprida. Se você vai ler desde a formação lá da espécie humana, Adão e Eva, você vai ver, primeiro é criado Adão, depois a Eva. Sabe, Gil, eu acho que alguns de nós poderiam assistir a um bom pinga-fogo de um companheiro chamado Jorge Larrat, e o Jorge faz esses comentários, e ele está falando, tem uma série agora que ele está publicando no YouTube, vão achar Jorge Larrat, ele está publicando de Moisés a Kardec. Então essa evolução toda e essas questões ele levanta. E ele levanta com muita propriedade, porque ele vem do judaísmo, acompanhado também de um outro jovem que vem do judaísmo, ambos falam, leem, escrevem o hebraico, entendem outras línguas, entendem a interpretação desse texto conforme a cultura judaica e faz um link, porque hoje eu não lembro bem se é de Moisés a Kardec ou ao Espiritismo, é algo assim. Mas deem uma espiadinha, porque é muito rica de informação. E de uma forma gostosa, de um diálogo gostoso, uma pessoa muito simpática e vai ajudar a entender. Porque a ideia é essa mesmo, vem de toda essa formação, de que era assim que deveria ser. A mulher sempre como a criatura mais frágil, a criatura que não merecia muito crédito, porque as sociedades eram machistas. O homem tinha poder sobre tudo. Então a mulher foi sempre sendo deixada de lado. Aqui, o que nós vemos então,
é Jesus dizendo a Pedro que a Mara dizendo que acha o Jorge Elahati sensacional. E é sensacional, a série já está me ajudando aqui, de Moisés a Kardec. Vocês veem que o pessoal aqui não perde tempo e assiste esse Pinga-Fogo do Jorge Elahati no YouTube. Podem entrar no YouTube, que não vão se arrepender, para aqueles que querem saber em profundidade essas situações. Meire Kajita, Jorge Elahati no Pinga-Fogo, exatamente, Meire. Vamos aproveitar o nosso tempo com coisas boas que nos enriquecem, nos ajudam a estudar. Porque tudo isso vem clarear o nosso pensamento. A série está dizendo que é Jorge Elahati e Álvaro Mordechai, esse jovem espírita, fantástico. O Álvaro Mordechai, fantástico por ser muito jovem, junto com o Jorge Elahati, fazendo esse trabalho. E eles pertencem às União Social Espírita, Organização Espírita, trabalham junto de federação, são pessoas, não são achólogos de nada, são estudiosos e usando tudo isso com as informações que o Espiritismo nos traz, para que a gente possa entender. Mas seguindo, então, já fizemos aqui a propaganda dos nossos companheiros, Jorge Elahati e Álvaro Mordechai, vale a pena, porque às vezes perde-se tanto tempo vendo coisas, né? Foi o que Jesus falou, coisas fúteis, palavras fúteis. Para quê? Se nós temos coisas boas para aprender. Então, ele dizia isso a Pedro, né? E Pedro disse, entretanto, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez com as decaídas. Aí ainda apelou para aquilo que eles achavam que Maria Madalena vivia. Então é para ser ríspido e severo. Os legisladores de época fazia parte da lei. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós. Agora ele está justificando qual era a preocupação. A questão não era só a preocupação com o que estavam fazendo ou deixando de fazer com Madalena. A questão é que Jesus, abrindo as portas do grupo para que Madalena pudesse participar com eles, ele corria o risco de ser também apedrejado, de que a lei viesse em cima dele, porque ele estava descumprindo. Por isso que quando trazem a mulher adúltera e apresentam a Jesus, e diz, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, cada um já com a pedra na mão para jogar, e ele estava ali tranquilo, ele não disse nem sim nem não, porque seguir a lei judaica era sim, seguir a lei de Deus era não. Então o que ele fez com aquelas pessoas? Fez com que elas pensassem, em lugar de unicamente cabresto, né, viseira e engessado dentro de uma lei, sem a possibilidade de que essa lei fosse de alguma forma modificada. Então, ele diz a eles, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E aí todo mundo parou, água fria na fervura, parou, porque todo mundo foi olhar para si mesmo e perceber que tinha pecados. Se ela merecia ser apedrejada, cada um, por sua vez, também mereceria. Viraram as costas e foram. Mas Pedro insiste e diz, olha, eu temo pelo Senhor. Porque ali se Jesus respondesse, cumpra-se a lei, apedreje. Muito bem. O bando de judeus ali presentes, né, os hebreus presentes, conhecedores da lei, iam aplaudir porque ele foi cumpridor da lei, dos homens. Se ele dissesse, não pode cumprir, né? Não cumpra, eles iriam contra ele. Então, ele deixou para que eles decidissem. E assim, Pedro chama atenção, me preocupo, né? Temo por vós, acolhendo tantas meretrizes. Então não era só Madalena, não eram só, eram todas as mulheres que quisessem seguir. Aquelas mulheres chamadas de má vida, meretrizes, enfim, o que quisessem dizer. Mulheres que estavam fora do procedimento comum. Ele acolhia a todos, homens e mulheres. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, doentes da alma.
Então ele diz assim, me preocupa acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida. Nas pregações do Tiberíades, Pedro não queria nem que essas mulheres chegassem na beira da praia para ouvir o discurso do Cristo, porque isto ia pesar para ele. Como é que ele permitia mulher, que já não era permitido, mulher sozinha, desacompanhada, mulheres tidas como de má vida, como que ele permitia que elas se aproximassem para ouvir alguma coisa? Elas deveriam ser escorraçadas e não participar daquilo que ele estaria falando ali. Jesus diz a Pedro, nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Jesus estava ciente da sua tarefa, ciente que a vontade do Pai é que ele acolhesse a todos, ciente de que sim, ele pagaria um preço caro, mas não temas, eu estou cumprindo o meu papel, o a que vim à terra. Então, meus amigos, nós já estamos nos aproximando do final. E hoje estamos vendo aqui vários companheiros, que eu não disse boa noite, Meire, Gil, Ciene, que há muito tempo eu não via, Benedito, Edna. Que tenhamos, sim, essas reflexões, juntando aquela oração da vigilância que Jesus está falando, do cuidado das más palavras, dos maus atos, da capacidade de dizer sim, sim, não, não, na hora certa. Esse chamamento todo para nós, para que a gente possa refletir. E agora, falando desta condição de acolher aqueles que muitas vezes são excluídos por criaturas que se acham melhores, né? Jesus, não, eu tenho o meu compromisso e meu compromisso é esse. Nós vamos agradecendo a presença de todos e vamos hoje encerrar, porque estamos falando da mulher e estamos falando de que Jesus não abandonou sua mãe, que ela esteve sempre junto dele e é conhecida de todos como a Mãe Santíssima, aquela que após a sua desencarnação ficou ali acudindo e cumprindo o papel que Jesus estaria cumprindo encarnado, acolhendo os sofredores. E por isso que nas horas difíceis nos reportamos a Maria. Então é um poema a Maria de Bittencourt Sampaio, que está no livro A Luz da Oração. Esse livro tem lindos poemas, A Luz da Oração. A Maria, eis-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providências de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos infinitos nossas sinceras preces ao Senhor. Que a vossa caravana de verdade colabore no bem da humanidade neste banquete místico de amor. Pedimos a Deus que abençoe a todos, que ilumine, que nos proteja a todos indistintamente, que a luz se faça em nossos lares, que a luz se faça nas consciências humanas, especialmente daqueles que estão na direção dos povos na terra, para que tenham discernimento e façam escolhas mais felizes, porque vão afetar a muitas pessoas. Então, que Deus abençoe, ilumine, e segunda-feira, se Deus quiser e assim nos permitir, às 20 horas, estaremos juntos, retomando a nossa obra de segunda-feira, que é o nosso lar. Maria Santíssima, proteja a todos hoje e sempre. Muita paz.